Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 14 da prova de conhecimentos específicos. A questão diz assim: considere que você separe todos os elétrons contidos em 1/3 de mol de átomo de carbono e os coloca no polo norte. De forma análoga, você coloca todos os núcleos do átomo de carbono no polo sul. Qual o módulo da força elétrica entre essas duas cargas? O carbono tem número atômico igual a 6. Considere o número de Avogadro como sendo 6,0 vezes 10 a 23. E o raio da Terra igual a 6 vezes 10 a terceira quilômetro. E a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A constante é igual a 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado, coulomb ao quadrado. Beleza? Então, o que a gente tem que lembrar? Que para a gente pegar e calcular o número de elétrons, basta eu pegar o número de Avogadro, né, que eu vou botar aqui como Na, e multiplicar pelo número atômico, né, que eu vou chamar de Z, por exemplo. Como ele falou que a gente só vai pegar 1/3 dos átomos de carbono, eu posso dizer, então, que a gente vai pegar 1/3 que multiplica o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Então, 6 vezes 10 a 23 vezes o número atômico, que é 6. Se eu simplificar esses dois aqui, dá 2. Então, o número de elétrons vai ser 6 vezes 2, 12 vezes 10 a 23, né? Elétrons. Então, agora que a gente tem o número de elétrons, a gente pode calcular qual é a carga que esses elétrons têm. E como a gente vai calcular isso? A gente pega e diz que a carga é o número de elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons vezes a carga elementar. Então, Q vai ser igual a 12 vezes 10 a 23 vezes a carga elementar, que ele disse que está aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Multiplicando 12 vezes 1,6, a gente chega ao valor de 19,2 vezes 10. 23 menos 9, 4. Então, agora eu tenho a quantidade de carga. Só que ele está querendo, né, a força elétrica, né, o módulo da força elétrica. Então, pensa, como é que a gente calcula a força elétrica? Força elétrica é K, Q1, Q2, sobre a distância entre eles ao quadrado. Beleza? Beleza. Mas nesse problema você tem que ter cuidado. Por quê? Porque ele colocou umas cargas no polo norte e outras cargas no polo sul. Então, toda essa distância aqui vai corresponder ao diâmetro da Terra, ou seja, 2 vezes o raio. E aqui ele deu o raio. Então, cuidado para não errar aqui nessa questão, beleza? Então, vai ficar assim, ó. Força elétrica é igual. Qual é o valor de K? Ele deu 9 vezes 10 a 9. Então, fica 9 vezes 10 a 9. E a quantidade de carga, né? A quantidade de carga vai ser a mesma, né? Então, fica 19,2 vezes 10 à quarta vezes 19,2 vezes 10 à quarta. Tudo isso divididos pelo diâmetro, que seria 2 vezes o raio. Bom,
Se o raio é 6 vezes 10 a terceira quilômetro, eu posso dizer o seguinte, que vai ser 12, porque eu dobrei o raio, vezes 10. Aqui está em quilômetro, eu tenho que passar para metro. Então, é só multiplicar isso aqui por 1000, que vira metro, né? Então, vai dar 10 à sexta e ao quadrado. Cuidado com isso. Aí, eu já adiantei e já fiz essas contas, né? Toda essa conta aqui, 9 vezes 19,2 vezes 19,2, vai dar o valor de 3.317,76, né? Então, 10 à nona, 10 à quarta, 10 à quarta, vai me dar vezes 10 a 17. Tudo isso divididos por 144, que é 12 ao quadrado, vezes 10 a 12, né? Porque 6 vezes 2, 12. Fazendo essa divisão aqui, 3.317,76 por 144, isso me dá 23,04 vezes 10 a 17 menos 12. 17 menos 12 vai dar 5. Então, isso tudo em newtons. Só que, para a gente representar a resposta em notação científica, esse número aqui não pode ser um número que esteja fora do intervalo entre 1 e 9. Então, eu vou escrever 2,304 vezes 10 à sexta newtons. Aproximadamente 2,3 vezes 10 à sexta. Por isso que a resposta é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.